vídeo de hoje vamos falar sobre a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda DIP, durante o governo do Estado Novo. Sabemos que durante a Primeira República, o Brasil era governado por políticas oligárquicas entre os estados mais ricos da Federação, São Paulo e Minas Gerais. Esta política ficou conhecida como café com leite. Para romper com esse modo de fazer política na Primeira República, Getúlio Vargas, juntamente com os militares e oligárquicas dissidentes, fazem a Revolução de 1930, uma revolução que possui características de um golpe de Estado. O primeiro período durante o qual Vargas governou o Brasil vai de 1930 a 1945, que ficou conhecido por Era Vargas, que se ramificou em 3 momentos específicos: o governo provisório, que vai de 1930 até 1934, o governo constitucional, que tem início com a Constituição de 1934 e se estende até 1937, e o Estado Novo, de 1937 a 1945. Contudo, foi durante o Estado Novo onde houve o fortalecimento da comunicação no período e a preocupação em se passar uma imagem positiva do regime. Sabemos que o Estado Novo foi uma ditadura de feições fascistas, instaurada por Getúlio Vargas, tendo a propaganda como uma de suas principais armas de manutenção do controle sobre a sociedade, bem como a intervenção direta sobre a circulação das informações e a difusão das atividades culturais. O governo do Estado Novo entendia a comunicação como uma importante aliada e até a consolidação em 1939 do Departamento de Informação e Propaganda DIP. Outros órgãos foram criados com atribuições similares às suas, sendo eles o Departamento Oficial de Publicidade em 1931, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural DPDC em 1934 e o Departamento Nacional de Propaganda DNP já no Estado Novo em 1938. Buscando difundir a ideologia do Estado Novo junto às camadas mais populares do país e para aperfeiçoar e ampliar as atividades do DNP, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, foi criado oficialmente por meio do Decreto-Lei número 1915 de 27 de dezembro de 1939 e substituía o antigo Departamento Nacional de Propaganda, DNP, que já era usado como órgão de controle por Vargas antes mesmo do Estado Novo, mas sem o alcance que o DIP viria a ter. A partir da criação do DIP, todos os serviços de propaganda, publicidade dos ministérios, departamentos e estabelecimentos da administração pública federal e entidades autárquicas passaram a ser executados com exclusividade pelo órgão, que também organizava e dirigia as homenagens a Vargas, constituindo grande instrumento de promoção pessoal do chefe do governo, de sua família e das autoridades em geral. O DIP tornou-se o órgão coercitivo máximo da liberdade de pensamento e expressão durante o Estado Novo, sendo porta-voz autorizado do regime. Para a execução dessa grande e complexa tarefa, as atividades do DIP distribuíam-se entre 5 divisões. As atividades estavam divididas entre a divisão de divulgação, a divisão de rádio, de teatro, cinema e imprensa.
Para dar continuidade, falando sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, é necessário que levemos em consideração a problemática, como promover uma boa imagem para o Estado Novo. Partindo dessa problemática, devemos entender que o Departamento de Imprensa e Propaganda era responsável por todo o serviço de propaganda e publicidade de tudo que estava relacionado ao governo. Ou seja, o DIP era o porta-voz autorizado do regime. E também era o órgão que coercitiu a liberdade do pensamento e expressão durante o Estado Novo. Para entender melhor a função desse órgão, é necessário compreender também quais eram os objetivos, que eram os seguintes: centralizar e coordenar a propaganda nacional interna e externa, servir como auxiliar de informações dos ministérios e entidades públicas e privadas, organizar os serviços de turismo interno e externo também, fazer a censura do teatro, do cinema, das funções recreativas e esportivas, da radiodifusão, da literatura social e política e da imprensa, porque julgavam que esses meios poderiam influenciar a população contra o governo, contra o regime que estava sendo implantado no momento. Estimular a produção de filmes educativos nacionais e classificá-los para a concessão de prêmios e favores. Eles também colaboravam com a imprensa estrangeira para evitar divulgações de informações nocivas ao país, ou seja, tentava de todas as formas mostrar que o país estava com uma boa imagem e caso mostrasse uma péssima imagem, tipo a realidade do que estava acontecendo, porque as propagandas eram enganosas, não mostravam de fato a realidade da população de forma geral. E por isso que havia essa colaboração com a imprensa estrangeira, para que os países de fora não fizessem julgamentos ou críticas ao país. Também tinham como objetivo promover, organizar e patrocinar manifestações cívicas e festas populares com intuito patriótico, educativo ou de propaganda turística. Um exemplo disso eram as comemorações dos feriados, as cerimônias dos feriados, que eram celebrações do calendário cívico do Estado Novo, na qual acontecia nos estádios, porque era um local que teria uma capacidade maior de pessoas e a população poderia estar presente, vendo todas aquelas celebrações, o desfile da juventude, o feriado de Tiradentes, 21 de abril, o Dia do Trabalhador, 1º de maio, que através do DIP foi feita uma releitura desse feriado, que antes do Estado Novo, o Dia do Trabalhador era cheio de greves, manifestações, e após essa releitura, passou-se a ter comemorações. E qual o intuito disso? De manipular as pessoas para que elas não se manifestassem contra o regime vigente na época, que era autoritário. Essas comemorações do calendário cívico tinham o objetivo de garantir a estabilidade política e também pensar na construção da identidade nacional que Vargas buscava. Por isso, era realizado o canto orfeônico, onde era cantado o hino nacional em prol do amor à pátria, amor ao Brasil. O DIP se preocupava em expor as atividades do governo, sempre repassando a boa imagem que Getúlio Vargas queria repassar para as pessoas.
Era este órgão também que organizava e dirigia o programa de radiodifusão oficial do governo, o programa chamado A Hora do Brasil, que mais conhecido popularmente como A Voz do Brasil, que foi criado em 1935 por Armando Campos e teve sua existência até os anos 70. E era nesse programa, né, A Hora do Brasil, que eram irradiados todos os discursos oficiais do presidente. Esse programa era um meio de comunicação que deixava Getúlio Vargas mais próximo da população, né, com sua fala diretamente ao povo. Em relação ao discurso do presidente, na qual ele ia ao programa A Hora do Brasil e fazia todo aquele discurso, que na verdade era criado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Era algo bem articulado, porque buscava sempre passar uma boa imagem de Vargas, né, como o pai dos pobres. Tudo era articulado pelo departamento, tanto que ele dava as orientações para a imprensa. De certa forma, eles obrigavam as editoras, as redações a publicarem os editoriais do órgão e, em troca, eles isentavam essa editora ou essa redação do imposto do papel. Ou seja, era uma concessão de favores, né? Porque era necessário essa exposição da nota oficial da polícia, né? Do departamento em si. Porque a função do departamento era divulgar sempre uma imagem positiva do chefe do governo, no caso Getúlio Vargas. As propagandas que eram feitas em prol da construção do mito de Getúlio Vargas eram vistas de forma inocente e simplificada pela população. Porém, era algo bem mais elaborado e bem mais sofisticado do que o que se imaginava, pois perpassava por aspectos da cultura, do ensino da história e que juntava e articulava a ação de Vargas com o passado nacional, onde determinados heróis, determinados personagens, determinados eventos eram relidos, retrabalhados nesse novo quadro político, que foi o que aconteceu com as cerimônias do calendário cívico, onde houve a releitura dos eventos e dos personagens envolvidos, as celebrações dos feriados, como já foi apontado. O DIP continha divisões que colaboravam para o alcance dos objetivos do órgão, sendo elas a divisão do rádio, que tinha a função de fixar a atenção sobre atividades brasileiras em todos os domínios, fazer a censura prévia de programas radiofônicos, isto é, daqueles irradiados em praça pública, e de letras a serem musicadas, e organizar o programa Hora do Brasil. A divisão do teatro e cinema cabiam as funções de censurar previamente, autorizar ou interditar todos os filmes e representações teatrais em todo o território nacional, publicar no Diário Oficial todos aqueles que foram censurados. Também era uma função desta divisão. E sobre a divisão de imprensa, recaía uma das mais importantes funções do DIP, que era a censura à imprensa, ou seja, era responsável por ficar atento a todas as publicações de jornais e revistas, procurando as críticas que eram feitas ao governo. Esse culto à personalidade e à construção de imagens idealizadas de Getúlio Vargas, veiculadas pelo próprio departamento, como por exemplo a de pai dos pobres, ajudaram a consolidar em pouco tempo o poder do ditador. É tanto que os trabalhadores se preocupam quando Vargas sai do poder, porque temiam a perda dos seus direitos trabalhistas. O DIP patrocinou também concursos de música popular
e foi num deles que a Aquarela do Brasil, de autoria de Ari Barroso, recebeu o primeiro lugar. Além disso, cabia ao DIP distribuir a fotografia oficial do presidente Vargas, não só nas repartições públicas, mas também em colégios, clubes, estações ferroviárias, casas comerciais, etc. E foi nesse momento de concursos de música que surgiram as marchinhas e também o desenvolvimento do samba e o samba como símbolo nacional, né? A política cultural expressa nas palavras do presidente Vargas sabe que a associação do cinema ao rádio e ao culto nacional dos esportes completará o governo um sistema articulado de educação mental, moral e higiênico. Através disso, faria com que o Brasil tivesse instrumentos para a preparação de uma raça empreendedora. E essa política cultural contou com elementos fundamentais para o processo de integração dos indivíduos no Estado Novo, que foi o rádio, o cinema educativo, o esporte e também a música popular. Porque através desses elementos o Estado via uma oportunidade de construção da identidade nacional que ele tanto procurava e se empenhava, no caso, né? Entre estes elementos, o cinema era visto pelo Estado como uma forma de educar, de manipular e educar o povo, porque a massa dos analfabetos viriam o cinema como uma disciplina mais fácil de ser repassada para a população de forma expressiva, que através das imagens a população praieira e rural aprenderia a amar o Brasil, acrescendo a confiança nos destinos da pátria. E levando em consideração que o mesmo era um instrumento ágil de divulgação de informações científicas e também educacionais. Apesar de toda a repressão e de um regime autoritário, onde qualquer tipo de liberdade de expressão era reprimida, foi um momento de grande expansão e crescimento econômico, na qual houve um desenvolvimento industrial, uma criação de novas empresas estatais, a criação da universidade no Brasil e a criação do próprio Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Que teve um papel importante não só como censura e opressor, mas também como um veículo de propaganda que usava a construção de uma identidade nacional nova. Brasil, ó rincão querido, invejado pelo mundo novo, destruído está o seu futuro, porque pretendiam dominar o seu povo. Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro, que entre seus filhos, como herói, foi o primeiro. Agora que já vimos como o DIP foi criado e como promovia uma boa imagem do governo, vamos entender como o mesmo promovia também a censura, ao passo que tentava elaborar uma cultura nacional. O DIP possuía duas grandes e importantes facetas, que engendravam todo um sistema de controle e manutenção da sociedade padronizada, pois o mesmo promovia a censura do país, ao mesmo passo que tentava tecer uma cultura nacional. Essa arma, que detinha um poder de massa, regia intervenções diretas sobre todo e qualquer tipo de difusão de informações, bem como sempre estava atenta às atividades culturais da sociedade. Constituído como órgão que articulava todos os tipos de homenagens ao chefe de governo Getúlio Vargas, essa grande ferramenta de promoção pessoal tanto do chefe quanto de sua família e autoridades em geral, o DIP, assumiu uma proporção maior ainda, tornando-se um órgão de caráter coercitivo máximo da liberdade de pensamento e expressão durante todo o período do Estado Novo, se tornando um porta-voz autoritário do regime, espalhando filiais por todos os estados do país, chamados de DIP.
A censura recaía sobre as atividades recreativas e esportivas, como o teatro, o cinema, a rádio, a literatura social e política de imprensa, sendo mais acentuada sobre o rádio e o cinema, visto que esses tinham um alcance mais imediato sobre a população, tendo o DIP dado vida também ao programa de rádio Hora do Brasil, que objetivava nitidamente a aclamação do presidente e dar as boas novas aos trabalhadores quanto às organizações do governo, assim como também produziu quadros como a melhor música, que estava sob escolha popular através de eleições diretas, que pretendia torná-lo mais atraente à população. Como já fora abordado, buscava compor exposições demonstrativas dos feitos governamentais. A tarefa de censurar do DIP era super bem articulada, possuía uma rede de divulgação bem dividida, já falado aqui, que controlava e direcionava o pensar popular, sobre a opinião que se tinha da nação, sobre as diretrizes doutrinárias desse regime, que filtrava qualquer opinião ou pensamento de ordem perturbadora, sobre a utópica unidade nacional, sobretudo a imprensa, que experimentava constantemente a amarga presença desse órgão, a qual a relação de ambos era sempre cercada de muitos atritos. No que toca à importância da imprensa no Estado Novo, na Constituição de 1937, ficou acordado que a imprensa prestava um serviço de utilidade pública e, com isso, lhe foi imposto uma série de restrições. Como uma forma de obter o controle dos jornais, estabeleceram que os mesmos deveriam constar um cadastro no DIP e concordar de boa vontade que teriam de suportar a frequente presença dos censores, que fiscalizaria toda e qualquer matéria antes de ser publicada. Acerca desse controle da imprensa, estima-se que cerca de 30% dos jornais e revistas não obtiveram um registro obrigatório no DIP, sendo assim impedidos de funcionar. Ou seja, vários jornais estavam sendo acampados pelos censores e sofreram fortes intervenções. O governo também fundou seu próprio jornal, chamado Amanhã, Jornal de São Paulo, em 1941, dirigido por Cassiano Ricardo, que acabou destituindo outros jornais, como ocorreu com o Estado de São Paulo, sendo um dos exemplos de maior evidência de intervenção do DIP em 1940, com forte intromissão em jornais, envolvendo até invasão por parte da polícia, ao qual o mesmo permaneceu nessa condição até se findar o Estado Novo, por ser considerado pelo DIP como uma mídia subversiva, pois o mesmo tinha, de fato, poderes para fechar e interromper o funcionamento de qualquer empresa, intervir até no fornecimento de papel e suspender a circulação de artigos e notícias qualificados como subversivos, onde seus proprietários foram obrigados a deixar o país. No Rio de Janeiro foi fundado também um jornal chamado A Noite e a Rádio Nacional, da mesma maneira que essa intervenção também recaiu sobre a edição de revistas e produção e publicação de uma gama de livros que procuravam justificar o golpe de 1937. Além da censura prévia a cada ferramenta de publicidade, fosse jornais, rádio ou cinemas, o DIP ainda dispunha de funcionários que realizavam os acompanhamentos de cada transmissão de rádio ou publicação de periódicos. Vale lembrar que aqueles que colaboravam com a boa imagem do governo recebiam um tratamento diferenciado, eram agraciados com a posse de seu próprio espaço de trabalho publicitário para dar continuidade à propaganda oficial. Por meio de toda essa regulação que o DIP operava no Estado Novo, ele ainda buscava atuar como instrumento propagador de um sentimento nacionalista, evidenciado através do empenho de divulgação em suma eficaz, sobre a bondade que cercava a pessoa de Getúlio Vargas, que sustentava a imagem de um homem que não passava de um benfeitor da nação brasileira. Por essa estratégia, as vias de interesse estatal e o amor à nação se encontravam incorporadas dentro de um mesmo discurso, que se configurava obrigatoriamente como homogeneizados. Dessa forma, o DIP possuía um tom de intervenção e incentivo ao propagandismo positivo do governo, através das primeiras estações de rádio e músicas, onde os compositores eram pagos para irradiar positivamente a imagem do Brasil e do estadista Getúlio Vargas. Ou seja, podemos perceber que o DIP foi um órgão muito eficiente em articular uma estratégia de populismo da figura criada de Getúlio Vargas,
que deveria ser mantida em exaltação em toda a pátria brasileira, que perpassava do campo político de representante de uma nação a uma passagem mais profunda, de presidente que parecia estar mais cumprindo uma ordem predestinada a ele. Uma das maiores organizações do DIP, ao que toca aos grandes eventos comemorativos também já citados aqui, estava no epicentro das divulgações do aniversário do presidente, onde a mesma constava em uma dada cartilha escolar, como uma data das mais especiais. Através dessa artimanha engendrada nas escolas, fizeram com que o dia 19 de abril fosse o dia repleto de homenagens ao presidente. O DIP reservava parte de seus recursos à censura e aos meios de comunicação, como estratagema quase perfeito, um filtro bastante seletivo aos olhos dos censores, dados alguns acontecimentos de sua ação, que em 1942 chegou a interditar cerca de 108 programas de rádio e quase 400 músicas. Esse impedimento quase sempre estava relacionado à presença de conteúdos não permitidos, ou seja, nocivos à pátria, algo que faltasse com a moral do governo. O fim do DIP se deu com o fim do Estado Novo, extinto através do Decreto-Lei nº 7.582, em maio de 1945, quando passou a ser substituído pelo Departamento Nacional de Informações, o DNI, que se subordinava ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Esse, porém, existiu em pouco tempo, desaparecendo no ano seguinte. Além deste, outros acontecimentos que cederam ao fim do mesmo foram o fim da guerra e a vitória dos aliados, mas também foi decisivo para o seu golpe final que a população se levantasse para exigir o fim de toda aquela repressão e monitoramento. Vale a pena lembrar que o DIP esteve sob 3 direções. Primeiro, em 1939 e 1942, estava na direção de Lourival Fontes, diretor também dos órgãos DPDC e DNP. Logo após, passou por 2 direções militares. Os líderes sucessores do DIP foram o Major Coelho dos Reis, no tempo de 1942 até julho de 1943, e depois veio o capitão Amilcar Dutra de Menezes, que permaneceu até a extinção do DIP.